Olá maçons, não maçons, simpatizantes e todos aqueles que gostam da temática maçonaria. Aqui é Rosaldo Bonet do canal Esquadra e Compasso e hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre antimaçonaria. Mas antes de nós iniciarmos esse nosso vídeo, esse nosso bate-papo, eu gostaria muito de pedir para que vocês curtam o canal, se inscrevam e deixem seus comentários para que o algoritmo do YouTube entenda como relevante esse nosso trabalho e esse nosso canal. Bom, feito as propagandas, feito o merchandising, vamos ao que interessa, vamos ao nosso tema de hoje. Bom, falar de antimaçonaria, na realidade, é falar daquelas pessoas que combatem os maçons, que combatem a instituição maçônica por uma série de fatores. Mas existem pelo menos 3 fatores, um bem mais antigo e 2 recentes, que são os mais preponderantes em relação a esses grupos autônomos, mas que trabalham muitas vezes de forma coordenada, que são esses grupos antimaçons. Mas nós temos que voltar também um pouco no contexto histórico, porque para que a gente possa entender os grupos antimaçons, nós precisamos entender muitos contextos históricos que transcorreram ao longo da existência da maçonaria, principalmente após a maçonaria se tornar especulativa. O primeiro grupo a combater de forma organizada a maçonaria e os maçons, a primeira instituição, e eu sempre tenho falado aqui, sempre tenho abordado aqui, foi a própria Igreja Católica. Pois a Igreja Católica que apoiou os maçons operativos, que deu todo o amparo e a proteção aos maçons operativos, a partir do momento em que a maçonaria deixou de ser especulativa, num primeiro momento ela até se uniu aos maçons, até deu um apoio por pensar que talvez a maçonaria se tornasse uma ordem monástica. Mas não foi o que aconteceu, até pelos próprios princípios da maçonaria, de ser uma entidade filosófica, evolucionista, progressista, que defende a racionalidade, a ciência e educativa. A maçonaria sempre contestou no seu seio, na mente dos membros da maçonaria, alguns pontos, alguns dogmas da própria Igreja Católica, principalmente naquela idade onde a Igreja Católica vendia indulgências, onde a Igreja Católica não aceitava uma competição. Então isso acabou fomentando na própria Igreja Católica e nos próprios monarcas, nos próprios reis, né, através também da própria Igreja, uma perseguição aos maçons, uma série de fake news em relação à maçonaria, que levaram até então a muitas crenças populares, a muitas lendas urbanas que nós vemos existirem até hoje. Então com isso, esse foi o primeiro movimento de expressão em relação ao combate a nós maçons. Então esse foi o primeiro movimento antimaçônico que nós conhecemos como tal. Com isso, né, meus amigos, minhas amigas, é interessante ver que a Igreja Católica, ela sempre, não só a maçonaria, mas ela perseguiu vários outros grupos, inclusive até os iluminados da Baviera, conhecidos como Illuminati. Por quê? Porque eles começaram, principalmente após o Renascimento, após o Iluminismo, a contestarem não só as ideias impostas pela Igreja Católica, mas também alguns conceitos de sociedade, alguns conceitos do Estado absolutista, dos reis até então estabelecidos e dos sistemas de governo. E isso acabou gerando a ira desses reis, da própria Igreja Católica em relação a esses movimentos. E a maçonaria, ela absorveu muito dessas ideias iluministas, ela absorveu muito dessas ideias um tanto que revolucionárias para a época. Então isso acabou gerando uma ira muito grande em relação aos maçons, o que se transmutou, né, em perseguições, em inquisições, em fechamento de lojas, não só no século XVIII, mas no século XIX. Bom, a partir do século XX, a coisa começou a mudar um pouco de rumo. Outros grupos antimaçons começaram a surgir. Eu não vou nem entrar no mérito da Alemanha nazista, do fascismo, porque esses foram regimes totalitários e do próprio comunismo também, que não, pela imposição da força, pela imposição dos seus líderes, né, acabaram fechando, acabaram
encerrando as atividades maçônicas em muitos países do mundo, na Alemanha, na Itália, na Rússia stalinista e nos países que faziam parte do bloco soviético, os países do leste europeu. Então muitos até hoje veem a maçonaria com desconfiança. Por quê? Porque a maçonaria sempre contestou, através dos seus princípios, muitas ideias, muitas ações desses regimes tirânicos, né? Então todo o governo que não deseja ser contestado, todo o governo que não deseja que suas ideias sejam debatidas no campo democrático, vai de alguma forma ou de outra propor a extinção da maçonaria e até mesmo perseguir quem é maçom. Por quê? Porque nós pregamos liberdade, fraternidade, igualdade, pregamos também a racionalidade, a ciência, pregamos uma série de aspectos, uma série de ideias que entram em confronto com quem tem interesse de ser ditador, de quem tem interesse de ter o poder para si só, sem contestação. Então esses tiranos, esses líderes que muitas vezes até são bem populares, né? Eles não gostam da maçonaria, eles detestam a maçonaria, então eles criam muitas vezes fake news, factoides, criam documentos apócrifos para poder incriminar e para poder fechar a instituição maçonaria e as lojas maçônicas, porque isso interessa para eles, porque eles acham sempre, e principalmente pelo contexto histórico, pela história da maçonaria, que a maçonaria é uma entidade que trabalha nas sombras, que trabalha escondido para fomentar revoltas, para fomentar revoluções e até mesmo para derrubar governos. Ora, isso é claro, a maçonaria já participou, não a maçonaria, mas os maçons, pelos seus ideais libertários, pelos seus ideais de igualdade, pelos seus ideais de fraternidade, participaram de muitas revoluções, inclusive aqui na América do Sul, em muitos processos de independência de países como o Chile, como a Colômbia, como a Venezuela, como a própria Argentina, Uruguai, e mesmo aqui no Brasil trabalhou, não de forma direta, não de forma preponderante, mas acabou por meio de muitos maçons, derrubando até o Império Brasileiro, porque Marechal Deodoro foi maçom, e outros generais, e outros comandantes, e outros presidentes republicanos, né? Ora, com isso, acaba gerando um estigma em cima da própria maçonaria, um estigma de uma instituição que trabalha por interesses próprios, que trabalha para derrubar governos, uma série de lendas e crendices urbanas que vêm sendo espalhadas, vêm sendo amplificadas, né, desde o tempo das inquisições, das perseguições da própria Igreja Católica, porque eles nunca viam com bons olhos quem tivesse um senso crítico, quem tem um senso de contestação um pouco mais avançado. Então isso não interessa nem para muitas entidades religiosas e nem para muitos governos políticos. Então eles acabam muitas vezes, se eles não podem acabar de forma na canetada, como a gente sempre diz, né, eles acabam criando grupos, acabam fomentando ideias de que a maçonaria é nociva, de que a maçonaria é satânica, e muitos desses exemplos estão nos próprios nos Pergaminhos de Sião, um livro muito antigo, agora me fugiu a memória se é Pergaminhos de Sião, Protocolo dos Sábios de Sião, que foi um livro muito antigo e que acabou denegrindo muito a imagem da maçonaria, que acabou criando crendices, que acabou levando pessoas a acreditarem que a maçonaria e os judeus são o mal do mundo. Mas esse foi um livro falso, um livro inventado por uma pessoa, justamente para ter esse papel de perseguição, esse papel de poder, de alguma forma, levar com que as instituições, e corroborar para que as instituições maçônicas, as lojas maçônicas, fossem fechadas e fossem denominadas como apócrifas, como entidades contra a sociedade, contra as religiões e contra a humanidade. Fato que é 100% mentira. Ora, com isso, a partir principalmente do século XX também, um outro grupo muito forte
que são os fundamentalistas religiosos americanos, principalmente nos Estados Unidos, começaram também a combater a maçonaria, começaram a contestar os ideais da maçonaria, principalmente os fundamentalistas de igrejas pentecostais. Não vou falar nem dos muçulmanos, porque muitos muçulmanos também, as correntes mais radicais dos muçulmanos também são contra a maçonaria. E esses dois extremos, né, eles são muito similares, tanto o extremo cristão como o extremo muçulmano, ou como o extremo de outra religião, eles são muito iguais nas ideias, porque eles não querem competição, eles não querem uma entidade que faça com que as pessoas reflitam a realidade, que as pessoas criem senso crítico, que as pessoas olhem essas instituições, olhem uma igreja católica, olhem uma igreja universal do reino de Deus, ou uma entidade muçulmana, ou uma entidade budista, entidades radicais, porque não são todos os budistas, não são todos os muçulmanos, não são todos os católicos e nem todos os evangélicos que abominam a maçonaria. São os grupos mais radicais, são os mais extremistas, são aquelas pessoas que se fecham naquela visão míope, naquela visão literal do que está escrito nos livros sagrados e olham a maçonaria como uma instituição que prega que prega contra os valores deles, né? Então é por isso que eles acabam se tornando anti-maçons. É por isso que eles acabam pregando que a maçonaria é, como eu falei para vocês, é coisa do diabo, a gente assa a criancinha em churrasqueira, uma série de lendas, uma série de factoides, uma série de invenções que acaba prejudicando a maçonaria e que muitas vezes as pessoas, por desconhecerem o que nós realmente somos, por desconhecerem o que a maçonaria faz, acabam aceitando essas ideias e também acabam de forma indireta trabalhando contra a maçonaria. Por quê? Porque toda vez que elas olham um templo maçônico, toda vez que elas conhecem um maçom, elas vão perguntar: vocês são satanistas, né? Vocês têm pacto com o demo, com coisa ruim, etc, etc, etc. Para quem é maçom já está acostumado com muitas dessas ponderações, muitos desses questionamentos. Então, isso nada mais é do que pequenas ideias que eles vão colocando na cabeça das pessoas, pequenos pontos de reflexão que eles vão colocando na cabeça das pessoas e que eles vão fazendo com que isso se tornem verdades absolutas, virem uma espécie de dogma, que a maçonaria é uma instituição do mal. Mas não, para quem estuda a maçonaria, para quem acompanha, todos nós sabemos que a maçonaria ela é uma entidade que não é religiosa. Ela não está para competir com as religiões. Ela está para agregar os seus valores junto com os princípios religiosos. Então nós estamos mais para somar do que para dividir. Por isso que a maçonaria não faz questão de qual religião você é, de qual corrente política você é, de qual raça, gênero ou ideologia você segue. Por quê? Porque nós queremos não dividir as pessoas, nós queremos fazer com que as pessoas se unam e somar valores, somar virtudes à sociedade como um todo. E isso muitas vezes acaba entrando em confronto com certas ideias, com certas reflexões, com certos meios obtusos de chegar ao poder, né? E isso acaba fazendo com que essas pessoas acabem criando fatos mentirosos, criando histórias ou lendas urbanas que acabam prejudicando a imagem da maçonaria e dos maçons. Tá? É claro, tá? Dentro da maçonaria também existem o tal dos, como eu já falei em outro vídeo, os profanos da Avental, mas isso é um outro assunto que também em todas as instituições, em todas as entidades, tem aquelas maçãs podres no meio. Mas nós não podemos levar em consideração essas pessoas, porque essas pessoas vão sujar a imagem da maçonaria, da Igreja Católica, dos muçulmanos, dos xiitas, dos budistas, dos hindus ou de qualquer outra sociedade que seja constituída por seres humanos, porque o ser humano é assim. Inclusive até muitos maçons, como Dom Pedro, como Lenin, como
o próprio Napoleão, acabaram renegando depois a maçonaria em troca do quê? Em troca da ganância do poder, em troca de um poder efetivo. Então eles acabaram, eram maçons ativos, eram maçons que entendiam da filosofia, eram pessoas esclarecidas, mas que em algum momento mudaram de ficha. Então esses movimentos, esses grupos, eles trabalham muito na crendice humana, na ignorância das pessoas, para fazer com que elas acreditem que a instituição, a maçonaria, que os maçons são pessoas do mal, são pessoas que conspiram o tempo todo, são pessoas que querem revolução, são pessoas que querem criar uma nova ordem mundial, e são, na realidade, nada mais são do que mentiras. Mentiras para fazer com que as pessoas tenham medo da maçonaria e que possam depois combater a maçonaria sem pensar muito, assim como a Igreja Católica usou desse artifício por muitos anos, e outras instituições também acabam usando esses artifícios para perseguir outras pessoas de ideologias diferentes, de raças diferentes, porque é fácil você criar um inimigo comum, porque você desvia o foco. E é isso que muitas vezes as pessoas fazem ao perseguir a maçonaria, porque uma vez que você elege a maçonaria como um inimigo comum, você acaba desviando o foco de outros inimigos bem reais e que são mais interessantes para essas pessoas se manterem no poder ou se manterem nessas instituições que muitas vezes são contestadas, são instituições que a maçonaria acaba tendo uma crítica, mas não uma crítica irreal, uma crítica construtiva, porque a maçonaria também quer o progresso de todas as instituições, quer o fortalecimento de todas as instituições como um todo, porque não nos interessa desobedecer as constituições, desobedecer os livros sagrados. Interessa aos maçons construir uma sociedade muito mais evolutiva, muito mais progressista e que seja bom para todos. Uma vez dito isso, eu acredito que deu para entender que esses movimentos anti-maçons, a maioria tem interesses próprios, tem interesses escusos para combater a própria maçonaria. Dito isso, eu vou encerrar esse vídeo, porque eu acredito que a mensagem já foi transmitida, com um tríplice fraternal abraço, saúde e força união de Rosaldo.